Bom dia, crianças! Hoje é segunda-feira, 21 de junho de 2021. Mais uma semana que está iniciando. Quero desejar para vocês uma excelente semana. O assunto da nossa aula de hoje, fazemos leitura, iremos fazer leitura de um conto. Leitura e interpretação desse conto, tá bem, meus amores? A tia vai fazer a leitura daqui e vocês irão fazer leitura daí. Vamos lá fazer a leitura desse conto com a tia. Antes, a tia vai falar para vocês o que é um conto. O que é um conto? Crianças, um conto é um texto que narra uma história imaginada, vivida por personagens em um certo tempo e espaço, e tem a finalidade de relatar fatos reais ou imaginário, tá bem, meus amores? Agora vamos fazer leitura do conto com a tia. A tia vai fazer leitura daqui e vocês irão fazer leitura daí, tá bem, meus amores? Primeiramente, iremos fazer leitura do título. O título, ele vem sempre na parte superior do texto, ou seja, acima do texto. Leitura do título. A galinha ruiva. Um dia uma galinha ruiva encontrou um grão de trigo. Quem me ajuda a plantar este trigo? Perguntou aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu planto sozinha, disse a galinha cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Logo o trigo começou a brotar e as folhinhas bem verdinhas a desapontar. O sol brilhou. A chuva caiu e o trigo cresceu e cresceu, até ficar bem alto e maduro. Quem vai me ajudar a colher o trigo? Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu colho sozinha, disse a galinha cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Quem me ajuda a levar o trigo até o moinho? Perguntou a galinha aos seus amigos. Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu levo sozinha, disse a galinha cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Quando mais tarde voltou com a farinha, perguntou: quem me ajuda a assar essa farinha? Eu não, disse o cão. Eu não, disse o gato. Eu não, disse o porquinho. Eu não, disse o peru. Então eu asso sozinha, disse a galinha cocoricó. A galinha ruiva assou a farinha e com ela fez um lindo pão. Quem quer comer esse pão? Perguntou a galinha. Eu quero, disse o cão. Eu quero, disse o gato. Eu quero, disse o porquinho. Eu quero, disse o peru. Isso é que não, sou eu que vai comer esse pão, disse a galinha cocoricó. E foi isso mesmo que ela fez. Autor William J. Bennett. Agora que nós fizemos leitura do conto, nós iremos compreender melhor o conto. Como, tia? A tia vai sorteando as questões para melhor compreensão, para nós entender, compreender o que é que esse conto está falando, o que é que se passou nele, né? Então, vamos lá. Agora, daqui assistindo a tia, aqui dentro a gente colocou as questões. O número de cada questão, representando cada questão. Vamos sortear aqui o número. Questão de número 1. Qual é a pergunta? Quem poderia responder para a tia? Isso. A história que nós acabamos de ler, ela é o quê? Muito bem, Franciele. Ela é um conto. E qual é o assunto dessa história? Primeiro, a galinha ruiva que encontrou. A galinha encontrou o quê?
Isso, um grão de trigo. Depois que ela encontrou, ela resolveu convidar seus amigos para plantar com ela. Ela resolveu plantar. Então, esses amigos que diziam ser amigo dela foram plantar com ela? Isso, não foram. Então, ela plantou sozinha. Ela plantou o quê? Isso, o grão de trigo. Depois que ela plantou, ele nasceu bem verde, ficou alto e maduro. Então, ela leva o trigo até o moinho. Quando ela levou o trigo até o moinho, ela moeu esse trigo e depois resolveu assar. Depois que ela assou a farinha, ela fez um lindo pão. Aí a tia pergunta para vocês, qual é o assunto dessa história? Muito bem, Natanael. A galinha que fez sozinha um pão a partir do grão de trigo. A resposta da questão é: a galinha que fez sozinha um pão a partir do grão de trigo. Muito bem, Natanael. Agora vamos sortear aqui. Questão de número 2. Vamos ver aqui com a tia. A pergunta da questão 2. Quando aconteceu a história? Quando foi que aconteceu a história? Quem poderia responder para a tia? Isso, Natanael. Quando a galinha encontrou um grão de trigo. A resposta está aqui logo no início. Quando que aconteceu? Resposta: quando a galinha encontrou um grão de trigo. Muito bem, Natanael. Agora vamos sortear aqui outra questão. Questão de número 3. Pergunta: onde é que vocês acham que essa história se passa? Vocês observam. Onde é que nós plantamos os grãos? Numa cidade não pode. Isso, ô Sofia, pode ser plantado. Essa história pode ter se passado em um sítio, onde nós podemos fazer plantação, onde na fazenda, onde também podemos fazer plantação, ou no campo. Então a resposta é no sítio, no campo ou na fazenda. Muito bem, Sofia. Agora a gente vai pegar assistindo ela aqui. Questão 4. Vamos ver a pergunta aqui. Agora vocês já podem responder. Alguém ajudou a galinha? Alguém dos amigos dela, que se dizia ser amigo dela, da galinha. O gato, o cão, o porco e o peru. Eles ajudaram a galinha? Muito bem, Oliang. Ninguém ajudou a galinha. Resposta da questão 4. Ninguém ajudou a galinha. Agora a tia vai sortear aqui outra. Questão de número 5. Vamos lá. Qual é o personagem principal desse conto? O personagem principal, ele está se destacando, ele está sendo falado o tempo todo a gente está falando nele. Primeiramente, quem encontrou o grão de trigo? Isso, Oliane, a galinha. Quem foi que plantou o trigo? Isso, Sofia, a galinha. Quem foi que colheu o trigo? Muito bem, Miguel, a galinha. Quem foi que assou o trigo? Isso, Natanael, a galinha. Quem foi que levou o trigo até o moinho para moer? Isso, ô Miguel, a galinha. E quem foi que fez um lindo pão? A galinha. Muito bem, Eduarda. Aí a tia pergunta para vocês, qual é o personagem principal que está falando aqui o tempo todo, desde o início até aqui o final?
Muito bem, Ana Vitória Albano. A galinha, que é a resposta da questão 5. O personagem principal é a galinha. Agora vamos sortear aqui outro número com a tia. Questão de número 6. Eu quero que vocês, que agora vocês vão escrever com a tia o nome dos outros personagens. Eu quero que vocês irão escrever comigo o nome dos outros personagens que participaram da história. Quem foi que participou aqui dessa história? Isso, Natanael, cão. Cão, vamos escrever aqui, cão. Isso, quais são as letras que formam essa palavra? Muito bem, Natanael. O C, o A, o tio e o O. Cão. Depois. Isso, Liane. O gato. Gá. Quais são as letras que formam a sílaba gá? Isso. O G-A. Gá. Gá. Tó. Isso, Liane. Tó. T-O. Gato. Qual foi o outro personagem? Isso, o porquinho. Por. Quais são as letras que formam a sílaba por? Isso, P, o O e o R. Porqui. Isso, o que, o U e o I. Porquinho. Quais são as letras que formam a sílaba nho? Muito bem, ô Sofia. O N, o H e o O. Porquinho. E por último, ele, o peru, pé. Quais são as letras que formam a sílaba pé? Isso, o P e o E. Peru. Isso, Liane. O R e o U. Peru. Vamos ler com a tia. O cão, gato, porquinho, peru. Esses foram os personagens que participaram da história junto com... Agora vamos retirar aqui o número 7, questão 7. A tia pergunta para vocês. A galinha ruiva tem penas. Se ela é uma galinha ruiva, as penas dela são o quê? Isso, Sofia, avermelhadas. Muito bem, então as penas da galinha é avermelhadas. Aí a gente vai pegar a cesta novamente aqui. Questão de número 8. Pergunta para vocês. A história começa quando a galinha encontra. A história começa quando a galinha encontra um pão, amigos ou um grão de trigo? Muito bem, Miguel. Quando ela encontra um grão de trigo é onde tudo começa. Muito bem, Miguel. Agora vamos para a questão 10. Vamos ler aqui com a tia. Questão 10. Leia as perguntas e responda. Por que a galinha disse essa frase? Sou eu quem vai comer esse pão. Cocoricó. Por que a galinha disse que ia comer esse pão, hein, crianças? Vocês poderiam responder para a tia? Muito bem, ô Natanael. Porque ela fez tudo sozinha. Por isso que ela falou essa frase. Porque ela fez todo o trabalho sozinha. Muito bem, Natanael. Aí a tia pergunta novamente para vocês. Como terminou a história? Como foi que terminou a história? Aqui no final, como foi que terminou a história? Isso, a galinha comeu o pão sozinha. Muito bem, Natanael. A galinha comeu o pão sozinha. Agora vamos compreender aqui com a tia no livro aí de vocês.
tem esse esquema aqui, ó. Compreender esse esquema aqui com a tia, ó. A história que nós lemos agora, ela é o quê? Isso, um conto. Muito bem, Sofia. É uma história imaginada, né? Muito bem, Miguel, uma história imaginada. Quem era o personagem principal? Quem? Isso, a galinha. Mas também teve outros personagens que participaram desse conto. Quem lembra quem são eles? Isso, Nicolas. O gato, o cão, o porquinho e o peru. Muito bem, Nicolas. O que aconteceu aqui no conto? O que aconteceu? Isso, muito bem. A galinha que encontrou o grão de trigo, depois ela plantou, depois ela colheu, depois ela levou até o moinho, fez uma farinha, depois ela fez um lindo pão. Isso que aconteceu. Quando e como? Quando ela encontrou o grão de trigo. Tá bem, meus amores? Crianças, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá bem? Depois que vocês fizerem a atividade, vocês vão registrar com a linda foto, ó, e enviar para a tia. Não esquece de fazer o nome completo, como todos os dias a tia coloca lá na agenda, tá bem, meus amores? Beijos e até a nossa próxima aula.